Primeiro, agradecer o convite, né, do Núcleo Jovem da Coplacana. É sempre prazeroso, acho que é a palavra, ver um núcleo jovem composto de pessoas da nova geração interessados em se organizar e se organizar, não só se organizar, mas se organizar para adquirir conhecimento em assuntos importantes para a continuidade das suas atividades, dos seus patrimônios, para a melhoria da vida em família, para a melhoria das atividades do agronegócio. Então, a gente vê um núcleo, como o Sérgio estava contando para mim aqui um pouco antes da gente começar, que tem tanta gente engajada, né? Que tem coordenadores reconhecidos e nomeados, que promove eventos como esse e outros tão legais como esse aqui, dá gosto, viu, de ver, e a gente fica muito contente de poder participar disso com vocês também. A ideia, quando o Núcleo Jovem da Coplacana procurou a UNE, era justamente por sermos especialistas em sucessão e governança, a gente poder trazer, escolhido a dedo, algumas informações, alguns conceitos e um caso também, para ilustrar um pouco para que serve, né, esse assunto, no que isso aplica à vida de vocês, o que cada família pode olhar ou cuidar quando ela pensa em sucessão e governança. Porque, eu não sei vocês, mas eu conheço diversas pessoas que, quando ouvem falar em sucessão, ou quando ouvem falar em governança, elas, parece que não é com elas, sabe? São assuntos importantes lá, mas é para os outros, é para a família maior, é para a gente que é muito rico, ou para a gente que precisa de estruturas complicadíssimas de governança, e nada disso é verdade, né? Isso tudo é mito, e tanto a sucessão como a governança são assuntos que interessam a todos e a cada um de nós. E eu espero que essa curta apresentação que a gente vai fazer hoje sirva pelo menos para aguçar a curiosidade de vocês e para despertar um interesse maior, tá? Nesse assunto. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Vocês vão ver que eu vou disparar a falar, porque eu sou assim mesmo. E aí, o Sérgio, a Ana e a Valentina também podem me ajudar, por favor, porque as pessoas... Eu vou mutar os microfones para a gente não ter problema de som, né, de interferência de som. E aí as pessoas podem mandar perguntas pelo chat. Mas como eu vou estar falando lá, pode ser que uma ou outra me passe batido, então vocês me ajudem, porque como eu vou estar com a apresentação aberta no meu computador, pode ser que eu não enxergue a carinha de cada um de vocês, tá bom? Vou mutar, então. Ok. Vão me interrompendo via chat e fazendo perguntas, porque essa é uma boa oportunidade para, a hora que a dúvida surge, você ter, né, um especialista para responder aquela sua dúvida, que pode sim ser relativa à sua família ou ao seu negócio. Então, eu vou compartilhar e vocês me digam se estão enxergando aqui, ó. Tudo certo? Tudo certo aqui, Cíntia. Ótimo. Então, a ideia hoje, pessoal, não é dar uma aula de direito aqui, né? Que eu já dei muito na minha vida, e é muito legal. Só que a gente precisa filtrar coisas, como eu falei no início, escolhidas a dedo, e pensadas ali, e que possam interessar e ter um impacto na vida de vocês. Então, a importância dos regimes de casamento na sucessão e esses outros aspectos relevantes do direito de família e sucessões são objeto da nossa fala de hoje. Eu pretendo falar aproximadamente 1 hora, e além das perguntas pelo chat, vocês vão poder fazer perguntas. Depois a gente abre o microfone de todo mundo e coordena aí um bate-papo sobre as dúvidas ou sobre questões que vocês tenham com relação a esses assuntos. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria traçar um cenário do que geralmente a gente vê como quem lida com sucessões também não planejadas. Então, pensem que são cenários comuns vistos
por pessoas como eu, especialistas em sucessão, esses cenários comuns tratam muitas vezes de pessoas que nunca falaram desse assunto, que nunca sequer leram ou pensaram sobre sucessão. E é um pouco como, é uma decisão, né? Inconsciente, mas é uma decisão. Eu prefiro não falar nada até eu morrer do que falar qualquer coisa enquanto eu estiver vivo sobre este assunto. É uma decisão muito peculiar, muito difícil. Pensar assim, bom, um dia eu não estarei mais aqui para cuidar das minhas coisas, um dia meus filhos, netos, cuidarão disso que faz parte do meu patrimônio, mas eu não vou falar nada a respeito disso. Não quero saber de absolutamente nada desse assunto e vamos deixar a coisa correr. Apesar de não parecer muito racional esse pensamento, é o que muitas pessoas fazem. Por quê? Porque o assunto de sucessão é difícil, porque falar em morte não é engraçado para ninguém, porque falar da sua própria substituição, né, da sua própria sucessão, é um pouco plantar para outras pessoas colherem, quando você não estiver mais aqui. Então, é um pensamento que precisa de muito desapego, de segurança, de tranquilidade para poder ser tratado. E olha que coisa, esse nosso primeiro tópico aqui. É exatamente isso que eu estou falando. A maioria das pessoas, isso vem mudando, tá, nos últimos anos, fica com uma completa ausência de disposições sucessórias. Nada é dito sobre o que ela prefere fazer. As coisas só acontecem de acordo com o que a legislação determina. O que está ligado a esse outro tópico aqui, que é um pouco técnico, mas eu espero que vocês compreendam muito bem. A legislação brasileira, ela é dividida em outras classificações, mas uma das classificações dela é que ela é dividida em normas cogentes e normas dispositivas. Aquelas cogentes são as normas de cumprimento obrigatório. Vou dar um exemplo para vocês. Qualquer pessoa que faleça e tenha consigo um patrimônio vinculado ao seu CPF, vai ter este patrimônio sujeito a inventário. Isso é uma norma cogente. Você não consegue mudar a norma, você não consegue falecer com bens no seu CPF e não ser obrigado a fazer o inventário. Você é obrigado a fazer o inventário e ponto final. Isso é um exemplo de norma cogente. As normas dispositivas são essas normas mais abertas, que dizem o seguinte: se você nada disser a respeito desse assunto, vai viger o que está escrito na lei. Mas se você disser diferente, vale mais o que você diz do que está escrito na lei. É como se abrisse uma avenida para dar preferência a você, que sabe mais sobre o seu patrimônio, que sabe mais sobre sua família, que sabe mais sobre os seus negócios, o seu cultivo, o seu plantio, o seu endividamento. Você sabe mais das coisas. Então a lei fala assim: já que você é o titular do patrimônio, já que estamos falando de direito dispositivo, porque patrimônio é assim, né? Você pode dispor dele quase da forma que você bem entender. Pode falar, meu querido, o que você quer, que a lei vai dizer o que você quiser é o que vai viger. Não é uma coisa boa isso? E mesmo assim, a lei dizendo, diga o que você quer, a maioria das pessoas prefere não dizer para não falar do assunto. E aí o que acontece quando ela vem a falecer? Aquilo que o legislador disse, os códigos que foram escritos, eles não foram escritos para ninguém em particular, né? Muito menos para você. Ele foi escrito abstratamente. Ele foi escrito para todo mundo de forma genérica. Então, ele não olha cada família. Ele não olha cada patrimônio. Ele não olha as relações familiares. Ele olha o todo e fala: se você faleceu e não disse nada, vai viger isso daqui. Isso faz com que sociedades que a gente chama de acidentais sejam formadas. Que tipo de sociedade, Cíntia? Tá doida? Não. Às vezes, você tem uma empresa, por exemplo,
que é de pós-colheita, serviços de pós-colheita, e está você e a sua esposa lá. E você acha que no futuro é óbvio que essa empresa vai ficar para os seus filhos? Tem nada de óbvio aí. Pode ser que fique, a depender da ordem dos falecimentos. Pode ser que outras pessoas não quistas ingressem nessa empresa. Credores, por exemplo. Pode ser que haja um cônjuge de um filho seu que venha a falecer, que venha ingressar nessa empresa. Não está em nada de errado em cônjuge de filho ingressar na empresa. Às vezes a gente até quer, mas o duro é você nem saber que isso pode acontecer e, portanto, não tratar desse assunto. Então, se a própria lei diz que a gente pode dizer o que a gente prefere, por que não dizer? E como é que a gente diz, Cíntia, o que a gente prefere? Planejando a sua sucessão, senhores. Ou, pensando num núcleo jovem Coplacana, ajudando e apoiando a sua família a planejar a sua sucessão, falando com seus pais a respeito da importância desse assunto. E para quê? Para garantir continuidade de patrimônio, para preservar legado, para evitar conflitos familiares, para evitar, às vezes, a copropriedade em todas as propriedades que aquela família detém. Mas a gente vai falar mais dessas coisas quando a gente vir nossos casos aí durante esse nosso bate-papo de hoje. Então, como eu vinha falando, quando uma pessoa falece com bens ali vinculados ao seu CPF, onde estão esses bens vinculados ao seu CPF? Estão no seu imposto de renda, pessoal. Está no imposto de renda dos seus pais. Tudo que tiver lá de cota, carro, casa, dinheiro, predinho, maquinário agrícola, tudo isso vai em inventário. E tudo a valor de mercado. Esse inventário, ele basicamente hoje pode ser feito de duas formas. Ou judicialmente, então você aciona o poder judiciário com um juiz para ele dizer como o patrimônio ou do seu pai, ou da sua mãe, ou de ambos, vai ser dividido entre os seus irmãos e você. E aí, esse inventário judicial, ele é imposto pela lei quando não tem acordo entre os herdeiros, ou quando tem testamento, ou quando estão envolvidos menores ou incapazes dentro da sucessão daquela família. Desde pouco tempo atrás, uns 10 anos mais ou menos, desculpa, uns 10 anos para cá mais ou menos, foi também viabilizado pela lei a realização do inventário extrajudicial, que se todo mundo tiver de acordo, se não tiver menores, se não tiver incapazes e se não tiver um testamento patrimonial, é viabilizado para aquela família fazer um inventário extrajudicial, que é ir lá no cartório, sem o judiciário, e fazer a partilha dos bens. Só que, pessoal, tanto um como o outro, tanto um como o outro envolve custos para sua realização. Hoje, no estado de São Paulo, a gente tem um ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doações, de 4%. Faz uns 4 anos que tem um projeto de lei tramitando para subir para 8%. E agora está vindo uma reforma tributária por aí, batendo na nossa porta, que foi agora, esse mês passado, aprovado em sede de Câmara, e está indo para o Senado em tramitação, para fazer com que a alíquota do ITCMD seja progressiva, de acordo com o valor dos bens. Então, quanto mais bens, mais o valor mais a alíquota do ITCMD, mais o valor do imposto devido. Além disso, ou no inventário judicial haverá custas processuais, ou no cartório extrajudicial, do inventário extrajudicial que eu mencionei, vai ter emolumentos de cartório. E em ambos vai ter registros de imóveis e honorários advocatícios. Tanto num como o outro, sendo a diferença entre um e outro que um é mais devagar, o judicial, e o outro é mais rápido, o extrajudicial, ambos comem hoje do patrimônio mais ou menos de 12% a 15% do valor de mercado desse patrimônio.
E não vai ser uma partilha customizada. Não vai ser uma partilha que cada um vai receber aquilo da melhor forma possível, ou como a família entende que é o melhor. O juiz, ele nem pode fazer isso, né? Ele está lá para dividir um terço, um terço, um terço. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu já vi acontecer, aliás, mas é um exemplo bom. Se você tem um casal que tem 3 casas e 3 filhos, quando o inventário é feito judicialmente e nada foi dito antes, e esses 3 filhos eles não acordam, não consensam sobre como essas coisas têm que ser partilhadas, ao juiz não tem nenhuma outra possibilidade a não ser pegar 3 imóveis de mais ou menos o mesmo valor e pegar cada um e rachar em 3, para que cada um desses filhos fique com um terço de cada um de 3 imóveis. E não é bom. Não pense que isso é bom, não. Porque a hora que um desses 3 filhos quiser vender um dos imóveis, ele vai precisar dos outros 2 irmãos. Ainda que os outros 2 irmãos aceitem, bora, nossa, vamos vender, cada um vai ter um entendimento e uma necessidade financeira sobre o valor daquele bem imóvel. Quando esse bem imóvel urbano, no meu exemplo, não está alugado, precisa pingar dinheiro para pagar IPTU, fura um cano, precisa fazer obra. E aí todos têm que se ali alinhar para a gestão daquele patrimônio imobiliário. E talvez fosse melhor cada um ficar com um imóvel. Se a gente tivesse conversado sobre isso antes. Se o pai e a mãe vivos tivessem dito e conseguido mediar isso entre seus familiares sobre depois do falecimento, com qual imóvel cada um pudesse ficar. Talvez nem inventário desses 3 imóveis tivesse que ser feito. Só que para isso a gente precisa parar, olhar, analisar e conversar, sabe? Então, aqui, essa parte é para mostrar, assim, o fato da vida, de que há um consumo de 12% a 15% do valor do patrimônio, que muitas vezes a família nem tem, para fazer um inventário judicial ou um inventário extrajudicial. E mesmo assim, senhores, pagou, está feito, ou demorado, ou rápido, mesmo assim, ele não vai ser um inventário customizado, ele vai ter uma partilha não planejada e resultando em copropriedades, como eu falei agora. Isso pode gerar conflitos familiares. Os inventários, eles têm um tempo de duração inerente e eles podem durar muito mais se os familiares começarem a brigar. No escritório que eu trabalhei, eu tinha um inventário que tinha iniciado em 93 e em 2013 não tinha terminado ainda. Não é raro que os inventários durem tanto tempo que quando eles terminam não tem mais patrimônio para distribuir. Porque para pagar o inventário andando e a briga de todo mundo, os bens são vendidos para pagar IPTU dos mesmos bens, né? Para pagar isso, para pagar aquilo, para pagar advogado, para pagar perito, vai vendendo as coisas e aí quando chega no final tem um imóvel de um monte para dividir. Então você paga para brigar e ainda não leva nada, né? Isso que quer dizer dilapidação patrimonial. E fora que essa duração ou é inerente ou essa patológica mesmo do Poder Judiciário gera como se fosse um bloqueio de bens. E ele não é de todo ruim, ele serve para proteger o patrimônio enquanto ele não é dividido. Para as pessoas não saírem vendendo, alugando, porque deixa de ser, né, daquela primeira geração, daquele fundador e daquela esposa, e vai passar por uma segunda geração nesse meu exemplo. Pô, não dá para você liberar para qualquer um dos 3 irmãos vender, alugar, fazer o que quiser. Então, o judiciário, por proteção mesmo, fala assim, ó, enquanto a gente não definir o que vai para quem e como, nada sai daqui. Só que se nada sai daqui, às vezes impede uma boa venda, uma boa alocação, uma boa manutenção do imóvel. Então, fica todo mundo preso naquele mesmo cenário, né, da necessidade de se aguardar a finalização do inventário. Então, esse é um cenário, sim, é só para a gente contextualizar, porque ele é muito comum, né? Mesmo em novela, ou do vizinho, ou de amigo, vocês já devem ter ouvido falar
nesses casos em que o gargalo sucessório arrasa com famílias e com patrimônio. Cíntia, aproveitando a pausa para a água, temos uma pergunta. Oba! O Lucas perguntou, o Lucas na verdade é o Léo, se eu não me engano, que ele entrou por outro computador. Sobre o usufruto, qual a sua opinião? É viável essa prática? Nossa, Lucas, eu só não vou falar que usufruto é uma das paixões da minha vida, porque vai parecer que eu não faço outra coisa da minha vida a não ser trabalhar, né? Então é meio triste sua paixão ser usufruto. Mas sim, ele não é para todo mundo, não é em todo caso, mas ele é um instrumento valiosíssimo sucessório. Eu costumo dizer que o usufruto é igual uma massinha de modelar, sabe aquelas que a gente tinha como criança? Ela pode adquirir qualquer forma. Se você misturar uma cor com a outra, ela adquire novas cores. Ela pode ser pequena, grande, extensa. Olha, usufruto como um instrumento sucessório tecnicamente bem manipulado, ele faz horrores de coisa boa. Então, só não pode vir, como qualquer outra coisa também não pode no mundo da sucessão, como assim, o remédio para toda doença, sabe? Então, isso também é uma coisa importante para falar para vocês. Nem holding, nem testamento, nem usufruto, nem doação, nem acordo de sócios, nenhum desses instrumentos sozinhos resolve a sucessão de alguém. É um conjunto de instrumentos, e não de todos, eles são escolhidos para aquela família, para aquele patrimônio, para aquele nível de conflito. É um conjunto de coisas sucessórias que é eleito para cuidar daquela família. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, Lucas, a gente aqui adora usufruto, mas pode ser que a gente use... nesse caso aqui, você vai ver um exemplo bom em que o usufruto caiu para mim que nem uma luva. Depois dessa contextualização inicial, eu decidi inverter a minha apresentação e passar primeiro para o caso real, que eu geralmente faço ao final das minhas apresentações. E eu resolvi fazer isso porque ele vai ser uma boa ilustração do que eu acabei de falar e vai ser uma parte, é como se fosse uma introdução concreta do que eu vou falar depois, tá bom? Então, a gente vai aqui vendo o caso, isso aqui é um caso real de um cliente do agronegócio, muito querido na Uni, o planejamento dele total demorou mais ou menos 1 ano, e aí nesses períodos a gente acaba ficando, né, próximo, ainda mais conversando tanto de coisas íntimas, né, familiares. E esse caso, ele é emblemático dentro da Uni. Os clientes estão vivos até hoje, tá? Ninguém morreu, não. Mas a gente, antes disso acontecer, deixou tudo pronto para o momento em que esse casal vier a faltar. Eu queria usar uma imagem. Vocês já viram aquele pessoal japonês que monta aqueles dominós, um desenho, e todos os dominós de pé, e eles montam de uma forma que a queda de um dominó provoca a queda de uma bola, que sobe uma ponte, que faz anã, que solta uma luz, e que forma, depois de deitados todos os dominós milimetricamente colocados, um desenho, né? A gente gosta muito de, na Uni, comparar os planejamentos da sucessão com esses dominós milimetricamente montados. Ele não precisa ter efeito no momento em que a gente faz. Não é que a gente vai pegar as coisas de um casal fundador e sair dando para os filhos, para eles ficarem sem nada, para não ter nada no dia que morrer, para não ter inventário. Isso não tem inteligência nenhuma. A gente deixa tudo montado para o falecimento ser como se fosse um peteleco no primeiro dominó. E aí o desenho está todo pré-definido, com a vontade do fundador de primeira geração, com a vontade da esposa também donando patrimônio, com a contribuição dos filhos, com a contribuição dos cônjuges, por que não? E mega adequado para aquela família. Então, vamos ver o caso do seu Pascoal. Eu vou contar ele desde o início, para vocês entenderem bem como que foi essa história lá na ONU. Eis aqui
nosso casal querido, seu Pascoal e Dona Odete. Seu Pascoal e Dona Odete, eles são casados, né, pelo regime de comunhão universal de bens. A gente vai falar um pouco desse regime mais para frente, mas é aquele regime das antigas, né, como a gente fala, antes de 1977, todo mundo era casado pelo regime de comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, que é o que é meu é seu, o que é seu é meu, é tudo nosso e está tudo certo. Seu Pascoal e Dona Odete tiveram 3 filhas, a Priscila, a Olinda e a Silvia. Seu Pascoal costumava dizer que Deus não tinha dado a ele um filho homem, sabe? E ele falava isso para mim mesmo. Ele falava assim, meu sonho sempre foi ter um filho homem para me ajudar aqui na fazenda, para eu passar tudo a ele, tudo que eu sabia, tudo que eu sei, para ele cuidar das coisas que eu tenho. E assim, só para vocês terem uma ideia, seu Pascoal, ele tinha cultivo, né? Ele tem cultivo de soja, cultivo de milho, muitos hectares explorados, e por muitos, tá? Como são no Paraná, a gente entende muitos ali, 400 hectares aproveitados para o plantio. Era tudo uso próprio, né? Então tudo em parceria. E ele, então, manejava isso com maestria, com a ajuda da Dona Odete e também, né, com uma participação ali mais de Olinda e de Silvia, num primeiro momento. Ok, ele teve essas 3 filhas, e o seu Pascoal, hoje ele deve ter uns 80 anos, mais ou menos. Na época que ele veio procurar a Uni, ele tinha uns 70, junto com a Dona Odete, e as filhas, a Priscila mais velha tinha uns 50 e pouco, tá? E a Silvia, uns 40 e pouco. Era essa mais ou menos a configuração de idade. Estão acompanhando, né? Priscila casou-se com Ronaldo, contou para mim o seu Pascoal, pelo regime de comunhão parcial de bens. Nada demais. A Olinda, diferentemente, ela tinha uma união estável com o Ricardo. E essa união estável dela não era formalizada, e não precisa ser, né? A união estável é uma situação de fato por excelência. Ela pode ser formalizada, mas ela pode não ser. E a da Olinda não era. E ela também não tinha dito, por não ter formalizado, qual era o regime da união estável dela. Então, a lei presume, fala, se você tem uma união estável e não reconheceu, e não disse qual o regime, eu digo qual é. É o de comunhão parcial de bens. Então, por isso que está aqui. Durante a união da Olinda, ela teve um filhinho aqui. Esse filhinho aqui, o nome dele era Ricardo Júnior. É Ricardo Júnior, mas seu Pascoal chamava ele de Neto, como se fosse um Pascoal Neto, mas não era. E aqui, deixa eu tirar aqui. Peraí, vou passar aqui para o lado. E aqui, na filha mais nova, Silvia, ela decidiu casar pelo regime de separação total de bens com o Fernando. Então, eram essas 3 filhas casadas por regimes diferentes, uma com união estável e um único neto. Aqui. Vamos chamar ele de neto, em respeito à vontade do seu Pascoal, que sempre quis assim. Vão me fazendo perguntas, hein, pessoal? Opa, peraí, que fechou aqui. Pronto. Dentro do patrimônio do seu Pascoal, a gente tinha as matrículas dos 400 hectares explorados. A gente tinha maquinário agrícola em grande quantidade. A gente tinha carros e coisas para transportar. A gente tinha dinheiro. A gente tinha dívida também, tá? De custeio, mas ele andava muito pouco alavancado. E ele tinha também propriedades dentro das propriedades rurais. Então, ele tinha casas construídas, ele tinha celeiros, ele tinha silos, e ele tinha também, na cidade lá do interior do Paraná, onde ele morava, ele tinha prédios comerciais, né? E apartamentos, algumas casas residenciais urbanas. Então, o patrimônio do seu Pascoal, ele era muito diversificado.
Aí, o que a gente fez para o seu Pascoal? Porque o que eu ainda não contei para vocês era que ele não gostava de advogado. Ele chegou meio empurrado pela Dona Odete. E a gente sentou em reunião, eu estava nessa reunião, eu falei um pouco, né, sobre o trabalho, sobre a importância, sobre o planejamento da sucessão, ele estava com um bico desse tamanho. Eu terminei minha fala, ele falou assim, escuta, deixa eu te falar uma coisa, primeiro que eu não gosto de advogado. Aí eu já meio murchinha, né? Não gosto de advogado, acho que tudo isso aí não é para minha família, aqui ninguém briga, minhas filhas nunca iam trair umas às outras, eu só tenho um neto e eu não tenho a mínima ideia do que eu estou fazendo aqui. Eu não preciso disso daqui. Eu vou gastar mais dinheiro fazendo isso daqui do que não fazendo e deixando as coisas acontecerem, porque na minha família não tem conflito, na família não tem problema. Aí eu falei, tudo bem então. Numa próxima reunião, que eu nem sei como aconteceu, que ele não queria voltar, a gente apresentou isso daqui para o seu Pascoal. Isso foi feito para ele, tá? Falei, seu Pascoal, olha só. Aqui está o desenho que a gente chama de genograma da sua família. E eu queria fazer um exercício com o senhor para mostrar que as coisas às vezes andam diferentemente do que a gente quer, mesmo quando a gente acha que isso não vai acontecer. Aí ele falou, ok, vamos lá. Depois que o senhor vier a falecer, um dia lá, muito para frente, o que o senhor acha que acontece com o seu patrimônio? E ele falou, Cíntia, é fácil. Vai metade para a Odete e 1/3 para cada uma das minhas filhas. Porque a Odete é minha esposa, ela tem direito à metade, e a outra metade, que era minha, vai direto para as minhas filhas. E isso, para mim, está certo, não precisa mudar nada. Falei, o senhor tem toda a razão, é isso que acontece. E se, vamos tirar a Dona Odete junto com o senhor para poder exemplificar. Falecendo o seu Pascoal e Dona Odete, seu Pascoal. Para onde vai o seu patrimônio? Ele falou, também é fácil, 1/3 para cada uma das minhas filhas. E é isso que eu quero que aconteça. Eu falei assim, o seu Pascoal, o que o senhor quer que aconteça? Pensa lá no futuro, lá na frente. Ele falou assim, eu já te disse o que eu quero que aconteça. Eu quero que o meu neto toque minhas fazendas. Hoje ele tem 20 anos e já está do meu lado. Eu quero que ele exerça esse cargo, ele quer fazer também, e ele vai ser o dono de tudo isso no futuro. É isso que eu quero que aconteça. A Olinda também quer, e Priscila e Silvia também querem. Eu não vejo qual é o problema. E aí a gente continuou o nosso exercício. Depois do falecimento do seu Pascoal e da Dona Odete, a Priscila tinha 33%, certo? Do patrimônio como um todo, correspondente a 1/3. Falecendo a Priscila, e aí é lógico que eu pareço uma serial killer aqui, gente, matando todo mundo, mas é isso, né, meus queridos? As pessoas vão falecendo, e eu não estou fazendo nada de extraordinário aqui. Eu tirei o seu Pascoal e Dona Odete, estou andando na linha do tempo, estou tirando até na ordem. Priscila primeiro, a mais velha. Na medida em que Priscila vier a falecer, os 33% dela, do patrimônio como um todo, vão para quem? Os 33% dela, senhores, vão inteiros para o Ronaldo. É só ela não dizer nada. E por quê? A gente vai reforçar isso mais para frente. Porque na ordem de vocação hereditária da Priscila, os herdeiros da Priscila, quando ela vier a falecer, nesse meu exemplo, ela não tem pais vivos, porque o seu Pascoal e Dona Odete já faleceram, então ela já tem os 33%. A Priscila não tem até hoje filhos e não vai ter, porque foi uma opção de vida dela. E a lei diz que se você não disser nada e na hora que você falecer, você não tiver pais vivos e não tiver filhos, o seu herdeiro universal é seu marido. Pronto. Ronaldo com 33%. Então, nesse recorte aqui, depois do falecimento do casal fundador, as sociedades, as copropriedades, os maquinários, os dinheiros, os hectares, as matrículas, pensem em tudo, estaria dividido entre Olinda, Silvia e Ronaldo. Ok. Um minutinho, dá licença. Só nesse caso, independente do regime de casamento deles. Sim, senhora.
independentemente do regime de casamento deles. Obrigada. Nada. Prosseguindo. Seu Pascoal, Dona Odete, Priscila. Vamos pegar a Olinda agora. A Olinda também tinha 33%, com o Ronaldo e Silvia. Na medida em que a Olinda vem a falecer, diante da existência de uma união estável não formalizada, com um regime que ela não escolheu, mas que é vigente de comunhão parcial de bens, e diante do fato dela ter um filho, quem é que fica com os 33% de Olinda? Se ela nada disser. Metade dos 33% dela vão para o filho, metade para o Ricardo, o marido dela, ou metade para o Ricardo, companheiro de Olinda. E por que isso acontece, Cíntia? Acontece porque quando nada é dito pela Olinda no planejamento da sucessão da Olinda, quando ela não diz nada, aquelas normas dispositivas que falam, ô Olinda, se você disser alguma coisa diferente, a gente faz diferente, mas se você não disser, tudo que você detiver no dia que você falecer vai ser dividido entre o seu companheiro ou cônjuge em concorrência com os seus filhos. Como ela só tem um, metade do que ela tem, 16,67, vai para o Ricardo, a outra metade vai para o neto. Ricardinho Júnior. Perfeito. E seu Pascoal olhando isso. Mesma ordem de falecimento. Aqui a gente está com uma sociedade, só para recapitular, entre Ronaldo, Ricardo e Ricardinho. 33, 16, 16 e Silvia com 33. Falecemos Silvia também. Casada pelo regime de separação total de bens, sem pais vivos, sem filhos, o herdeiro universal dela é o Fernando. Isso responde mais, né, a sua pergunta, Ana Cláudia. Qualquer regime, o de comunhão parcial nem parece tão estranho, né? Parece um pouco para mim, mas não parece tão estranho. Mas o regime de separação total de bens? Como é que pode ela ter optado por um regime de separação total de bens em que é tudo totalmente separado? E o marido dela ser o herdeiro universal do patrimônio dela? E num caso de uma ausência dele, a próxima fase seria a família dele ou vai para o governo, distribui, o que que faz? Não, não. Se ele falece depois do falecimento da Silvia, depois do recebimento dos 33, e o Fernando se casar de novo, e eventualmente tiver outros filhos, o patrimônio de 33 que está na mão dele é dessas outras pessoas. É isso que a gente chama de sociedade de copropriedade acidental. Na cabeça lá do seu Pascoal, ele está pensando que o neto é o próximo rei do gado. Só que olha aqui, é só nada fazer, nada dizer, nada planejar, que este patrimônio que seu Pascoal queria fosse todinho aqui para netinho, Ricardinho Júnior, Ricardinho só vai ficar com 16,67. E na melhor das hipóteses, Ricardinho vai ser sócio dos tios Ronaldo, Fernando e Ricardo, que é o pai dele. Na pior das hipóteses, ele vai ficar sócio de herdeiros eventuais e futuros de Fernando e Ronaldo, que não são da família dele. E aí sim, você começa a concretizar um pouco, né? Pô, por que que tem que deixar acontecer dessa forma se a gente pode fazer diferente? A lei deixa, pessoal, a gente mudar todo esse caminho? Não. A gente vai ter certas limitações, como vocês vão ver. Mas dá para fazer muito melhor que isso do que é fazer nada. Outros detalhes que eu ainda não falei dessa família é que a Priscila, a filha mais velha, já tinha declarado aos pais que não queria nem trabalhar nas fazendas, nem ser sócia de empresa que tem fazenda, nem sócia das irmãs dela. Priscila era médica. Isso não era um impeditivo. Ela podia ser médica e latifundiária, ela podia ser médica e exploradora de atividade coral, certo? Só que ela não queria.
e ela morava em outra cidade, inclusive em outro estado, ela morava aqui em São Paulo. E ela já tinha dito, gente, a hora que papai e mamãe falecerem, vocês vão ter que comprar minha parte. Eu não quero essas terras. Money, eu quero a minha parte em dinheiro, porque eu não quero ficar sócia de vocês, vocês tocando as terras e eu dependendo da competência de vocês, dependendo de chuva, de sol, para ter meu capital investido. Eu vou investir em outra coisa. Eu não quero isso daí. E é um direito que a pessoa tem. É difícil, né, falar isso para os pais, para os irmãos, não é fácil não, mas é um direito. Então, ela já tinha admitido isso para a família. A Olinda e a Silvia eram irmãs mais próximas, elas tinham menos diferença de idade e as duas atuavam no agronegócio da família. E já tinham declarado que tinham muito interesse, não só em fazer a gestão, como de serem proprietárias futuras das terras deixadas pelos pais. Então, a gente tinha esses desafios, né? Se a gente tem tantas preferências e tantas vozes dentro desse planejamento, e principalmente a do seu Pascoal, que queria que Ricardinho, no futuro, fosse aquele cara que tivesse a condução dos negócios nas fazendas, com esses elementos, a gente conseguia desenhar uma coisa muito legal para eles. E aí, o que foi que nós fizemos, senhores? Cintia, só deixa eu fazer uma pergunta antes de você passar. Agora, se no caso a terceira é a Silvia? É. Se a Silvia viesse falecer, só que a Olinda ainda em vida, aí o herdeiro, o Fernando seria herdeiro universal do mesmo jeito ou não? Passaria para a irmã? Ótima pergunta. Você percebeu que a Priscila e a Olinda faleceram antes da Silvia, e mesmo assim Silvia não recebeu nada, mas aí você poderia pensar, né? Pô, é pelo regime, né? Comunhão parcial, os caras têm direito a alguma coisa. Mas isso fica muito claro com Silvia no regime de separação total de bens, ou ficaria mais claro. Só que no meu exemplo, eu matei as duas, né? Priscila e Olinda antes. Mas eu vou te dizer, mesmo se as duas estivessem vivas e a Silvia fosse a primeira a falecer, se ela não planejar a sucessão dela, diante do fato dela não ter mais pais vivos e não ter filhos concebidos, o Fernando continua sendo o herdeiro universal. E aí a gente vai ver um pouco mais para frente também, quando a gente aterrissar todos esses conceitos, que colateral, irmão, não é herdeiro necessário. Você tem que dizer, eu quero deixar isso para o meu irmão, senão ele recebe 0. Não é porque é seu irmão de sangue que ele é seu herdeiro. Pai, filho e cônjuge é muito mais. Os 3 são herdeiros necessários. O irmão, além, os colaterais, tá? Irmão, tio, primo, tio, avô, sobrinho, neto, até 4º grau. Toda essa galera de colateral só entra na linha da sucessão hereditária se você puser com a sua mão. Senão, não entra. Senão vai ficar sem nada. Respondi sua pergunta? Respondeu. E temos outra aqui no chat, Cíntia. A Ana Paula perguntou. Não, ela só fez um comentário. Planejamento sucessório e tributário é bom para gastar menos e realmente ser cumprida a sua vontade. Adoro isso, trabalho em cartório e vejo diariamente isso. Nossa, trabalhar em cartório... É Ana? Ana Paula. Ana Paula. É uma vitrine, não é uma vitrine, é uma arquibancada, né? É um pouco como a minha profissão. Eu trabalhei em cartório também durante muitos anos, num cartório de notas. E eu via isso. Você fica ali de arquibancada, olhando, meu, que pena. Que pena que está tendo que ser feito dessa forma e não foi pensado nisso antes. Porque você vê, você recolhe a guia para o pessoal do ITCMD, sabe? Quando você está fazendo o inventário extrajudicial no cartório. Você recolhe o ITBI, você manda para ele o valor dos emolumentos que eles estão recolhendo. E aí você vê aquelas quantias astronômicas indo para o Estado, indo para a prefeitura, indo para o próprio cartório, né, Ana Paula? Indo para o advogado que está atuando nisso tudo, e dá dó, porque vai ter um gasto de inventário, tá? Sem dúvida nenhuma, mas não precisa ser daquela magnitude. Essa que é a questão. E vamos falar um pouco da solução, então, para vocês entenderem como que a gente pode manusear essas coisas.
E aí, respondendo a pergunta, acho que foi do Lucas, né, a respeito de usufrutuários. Nós fizemos 2 empresas patrimoniais, que todo mundo chama de holding, então a gente vai chamar também. 2 empresas patrimoniais, 2 holdings. Inicialmente, essas holdings foram feitas em nome do seu Pascoal. A dona Odete não entrou, porque eles são casados pelo regime de comunhão universal de bens, e não dava para ela entrar, porque a lei impede casados em regime de comunhão universal de serem sócios numa mesma empresa. Então, a gente pôs só o seu Pascoal e dona Odete entrou como anuente. E aí, a gente fez 2 separadas. Mas por que 2, Cíntia? Por que gastar dinheiro em 2? Porque a gente cedo detectou que a Priscila não queria ser sócia das irmãs. E, além disso, não queria explorar as fazendas. E isso veio como uma mão na roda para a gente, como um facilitador. A gente pegou uma das empresas patrimoniais, essa holding Priscila, que obviamente não era esse nome, e pegamos os bens urbanos, os prédios comerciais, as casinhas de locação, a própria casa que ela morava e que estava em nome dos pais, e colocamos isso tudo dentro de uma holding da Priscila, que era primeiro do seu Pascoal, né? Botamos tudo lá dentro. Então, todos esses bens deixaram de ser de titularidade do seu Pascoal e da dona Odete, saíram do CPF deles e foram parar dentro dessa holding. Seu Pascoal deixou de ser dono de todos esses bens e passou a ser titular desses bens uma pessoa jurídica. E para que fazer isso? É porque pessoa jurídica não morre, pessoal. Tudo que você coloca lá dentro, advogado dá pouca certeza nessa vida, né? É certeza que o que você colocar lá dentro nunca mais vai em inventário. Nem de Priscila, nem de fulano, nem de ciclano, nem de dona Odete, de ninguém. Porque não são mais bens pertencentes e vinculados a um CPF. Eles são ativos de uma pessoa jurídica. A cota da pessoa jurídica até pode ir, sim, para o inventário, se a gente não doá-la antes. E, nesse caso, a gente pegou. A holding Priscila foi primeiro montada em nome do seu Pascoal, para ele pegar todos aqueles bens que estavam vinculados ao CPF dele, colocar e transferir para esta pessoa jurídica. Depois que estava lá dentro, a gente pegou as cotas, não os imóveis estão tudo lá dentro. Pegamos as cotas do seu Pascoal com a anuência da dona Odete e doamos 100% das cotas para a Priscila. 100%. A Priscila ficou a única cotista dessa holding. Mas, Cíntia, o seu Pascoal e a dona Odete, como que eles vão fazer? Eles viviam também da locação desses imóveis. Não tem problema. A gente doou para a Priscila, mas reservamos 100% de usufruto para o seu Pascoal e para a dona Odete. De forma que, enquanto eles viverem, porque eles estão vivos ainda, eles recebem a locação e eles mandam dentro dessa empresa. Em termos de compra e venda de ativo, mudança de administrador, eles têm 100% do capital votante e eles têm 100% de direito de recebimento de dividendos. E digo mais, se o seu Pascoal falecer antes da dona Odete, a gente estabeleceu que a dona Odete fica com 100% de usufruto, Priscila 0. Se a dona Odete falecer primeiro que o seu Pascoal fica com 100%. De forma que Priscila só receba mesmo direitos e dinheiro e a propriedade e a titularidade dessas cotas depois do falecimento dos 2 pais. Essa foi uma parte. E aí, ao mesmo tempo, a gente fez outra empresa, de novo em nome do seu Pascoal, e colocamos lá dentro todas as fazendas, todo o maquinário, tudo que era respeitante à operação. Transferimos todos os contratos de parceria para lá. E lá, depois que tudo isso estava lá dentro, em vez da gente doar para as 3 filhas, ou para cá ou para lá, a gente doou 50% para a Olinda e 50% para a Silvia, com reserva de 100% de usufruto para o seu Pascoal e para a dona Odete, de forma que elas só receberão essas coisas efetivamente depois do falecimento do segundo pai. E como que então a gente garantiu que neto ficasse à frente das fazendas, como sempre foi o sonho do seu Pascoal?
Essa que é a questão. A gente tinha patrimônio suficiente para acomodar. A parte que a Priscila tinha de direito da herança dela coube com os imóveis urbanos que estão dentro dessa holding Priscila aqui. Ela recebeu 1/3 daquilo que ela teria direito depois do falecimento dos pais por meio dessa holding aqui. E os 2/3, os 66%, 33% de Olinda e 33% de Silvia, entraram nessa holding aqui. E as fazendas couberam aqui dentro. Nessa holding ficou estabelecido que o sucessor, tanto de Olinda, como único filho, como de Silvia, que era a madrinha do neto aqui, madrinha de batismo, a Silvia, como não tinha filhos, ela queria deixar tudo que era possível para o afilhado dela. E ela topou deixar todas as cotas da empresa para o filho, e Olinda e Silvia toparam, inclusive junto com seus maridos, de que os cônjuges nunca ingressariam nessa holding e que eles receberiam em outros bens e direitos, se eles quisessem, e se fosse o caso, à época do falecimento delas. Assim, ficou estabelecido que nessa holding aqui, com essas todas fazendas aqui, que a gente garantia a sucessão do neto dentro das fazendas do seu Pascoal e da dona Odete. Ele vai receber 100% de todo o patrimônio do seu Pascoal e da dona Odete? Não, que não dá. A Priscila tem direitos hereditários que a gente não quer, nem precisa atropelar. Mas deu, podia não ter dado, mas deu para colocar 100% das fazendas ali, para que ele possa administrar e ser o único titular da holding, posteriormente ao falecimento de Olinda e Silva. E aí, pessoal? Deu para entender um pouco? Vou até descompartilhar aqui um pouco, depois a gente volta. Deu para captar o caso? Eu sim, foi bem interessante como foi resolvendo o problema, né? A situação que poderia vir a tornar um problema. E a gente tem outra pergunta aqui, Cíntia. Tô vendo aqui. Então tá. Qual a diferença de valores tributários fazendo a holding em vida e não fazendo, deixando ir em inventário? Sobre o inventário extrajudicial ou não, se tem diferença de custos para fazer? É uma pergunta da... Quem é essa pessoa? Samanioto. S. Manioto. Se a gente for pensar em diferença de tributo, ela é gigantesca. Por quê? Primeiro que quando a gente fala depois do falecimento em inventário, a gente está falando de, em geral, 6% de honorários sobre o patrimônio como um todo a cada inventário. E aí a gente tem 2, pelo menos, nessa bagunça toda, que é do seu Pascoal e da dona Odete. No meu exemplo, a gente tem 5 inventários. Olinda, Silvia, né? Priscila, seu Pascoal e dona Odete. E a gente teria 6% lá. Mais 4% de imposto, né? Que é o mesmo, tá? Da doação e do causa-mortes. O que difere é a base de cálculo. Porque se a gente monta a holding, coloca os bens lá dentro, e depois, então, faz a doação das cotas em vida, a gente tem um controle da alíquota de 4% hoje no estado de São Paulo, que está quase como bola cantada, que pelo menos para 8% vai aumentar no ano que vem, no estado de São Paulo. Em Santa Catarina já é 8%. No Rio Grande do Sul, também progressivo até 8%. No Rio de Janeiro também, em Pernambuco também faz tempo já. São Paulo foi segurando por questões eleitoreiras de tramitação legislativa. Mas todo ano eu achava que era o ano que vem. Só que aí teve eleições, aí tinha Copa, aí tinha não sei o que lá. Agora, provavelmente, a promulgação dessa lei, ela venha nesse ano para entrar em vigor no ano que vem, ou no máximo no ano que vem, para entrar em vigor em 2025. Então, a gente nunca tem o controle de que alíquota que vai incidir, sabe? Depois do nosso falecimento, pelo simples fato de que a gente não sabe quando a gente vai morrer.
Agora, se você crava a data da doação no momento do seu planejamento da sucessão, se, por exemplo, esse planejamento for se dar em 2023, eu te garanto que a alíquota vai ser de 4%. Então, essas são as diferenças. A gente tem um pouco mais de controle patrimonial e ficar um pouco menos à mercê daquilo que eventualmente possa acontecer. Tinha uma outra pergunta ali embutida na sua, que era a diferença entre emolumentos de cartório e custas judiciais, né? Tem uma diferença grande, mas varia de estado para estado. Mas, para mim, assim, o maior benefício do cartório é a velocidade. Os emolumentos do cartório, eles também são calculados, aqui em São Paulo, por exemplo, por faixas. Então, patrimônios até 2 milhões, patrimônios entre 2 e 5 milhões, patrimônios acima de 5 milhões, né? E as custas judiciais também são em faixas. Então, a maior vantagem do inventário extrajudicial, pelo menos numa visão aqui meio míope de São Paulo, que eu não tenho todos os comparativos de todos os estados, é muito mais a rapidez disso, a possibilidade de fazer em cartório sem intervenção do judiciário, do que uma efetiva economia de custas. Custas judiciais versus emolumentos de cartório, porque mesmo no cartório o inventário não sai barato, né? Ele sai bem caro. Mais alguma pergunta até agora, pessoal, a respeito da apresentação? Deixa eu olhar o chat aqui. Dos honorários é sempre 6% do monte ou 6% do monte partível? Isso é uma coisa, sabe? No estado de São Paulo, que é aqui, né, o nosso, o Código de Ética da OAB fala de 6% do montemor, que é o conjunto de bens. Aí, os 6% acabam incidindo sobre a meação da viúva, no caso da Dona Odete, com o falecimento do seu Pascoal, incide sobre 100% do patrimônio, não de 50%, que seria o monte partível do seu Pascoal. 6% acaba indo sobre tudo. E tem advogado que incide os 6% sobre o valor de mercado desses bens, né? Então, é uma quantia fabulosa. Tem inventários aí que custam mais de 1 milhão, 2 milhões de reais, a depender do montante do patrimônio. E a graça é essa, né? Você paga 6% do monte, no meu exemplo, no inventário do seu Pascoal. E aí, depois, você ainda vai pagar mais 6 quando for o da Dona Odete. Mas você não vai pagar 6 de 50 e 6 de 50. Você vai pagar 6 de 100 e depois 6 de 50. Pelo menos de honorários advocatícios. Então, é uma conta bem alta, né, pessoal? Essa é a moral da história, assim. E, assim, só para complementar e já para passar para a nossa próxima parte, a questão também não é só economia tributária. A questão é você customizar a sua sucessão. Botar todos aqueles bens só para a Priscila, garantir a sucessão do neto, proteger os interesses de Olinda e de Silvia, evitar conflitos familiares no futuro entre essas irmãs, são coisas que tem que estar embutidas no preço. Esse é o ouro do planejamento. Além de, claro, o benefício tributário, porque a gente não está aqui para onerar a vida de ninguém, né? Deixa eu voltar aqui. Então, pronto. Para falar especificamente de regime de bens de casamento em cima dessa ilustração do nosso caso. Então, a Priscila era casada pelo regime de comunhão parcial de bens. Até hoje, ele é o regime legal, querendo dizer que, se você nada diz qual é o regime que você escolhe, eles escolhem por você e fica o regime de comunhão parcial de bens. O que o regime de comunhão parcial de bens fala no direito de família? Ele diz o seguinte: tudo que você adquiriu antes do seu casamento, tudo que você recebe por doação ou herança antes e durante o seu casamento, são de cada um dos nubentes. São bens incomunicáveis. Então, aquilo que você já tinha ou aquilo que você passa a ter por doação ou herança, não é do seu marido ou da sua esposa. Pelo regime de comunhão parcial de bens, é só seu.
O que quer dizer isso? Que se você se divorciar amanhã, você leva isso com você. Você não comunica, você não partilha dentro do seu divórcio, você leva embora. Isso é o que direito de família diz. Só que, apesar de todo mundo achar que a minha especialidade é uma entidade, tipo Sandy Júnior, né? Direito de família e sucessões, um direito é de família e o outro é de sucessões. Coincidentemente, eles são tratados na mesma especialidade, mas eles são muito diferentes. E o regime de bens de casamento é a prova disso. Porque o regime de comunhão parcial de bens faz essa diferenciação grande, falando que o que é seu e o que é meu em caso de divórcio, mas vocês viram muito bem, no caso da Priscila, que em caso de sucessão, aquele que é casado pelo regime de comunhão parcial de bens é herdeiro do falecido ou falecida. Então, são coisas completamente diferentes, pessoal. E o nome, ele leva o erro, né, daquele que não é especialista. Fica parecendo que se o que é meu, o que é seu, se eu morrer, o que é meu e dos meus herdeiros, não seu. Mas não é verdade. O outro regime é o regime do seu Pascoal e da Dona Odete, que era o regime vigente até 1977. Esse sim, tudo nosso. O que vier ali por doação, o que vier por herança, o que a gente adquirir, seja no meu nome, no seu nome, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, é considerado de todos. E é partível, seja em caso de divórcio, seja em caso de sucessão. Esse é mais fácil. Os dois mais difíceis e os que são mais equívocos dentro da realidade brasileira legislativa hoje. É a separação convencional de bens. Convencional quer dizer que a gente convenciona. Então, é o regime que a gente escolhe, como fez a Silvia. Então, a Silvia foi casar, a hora que ela foi liberar os proclamas lá, o cara perguntou assim, em que regime, Silvia, você e seu amigo aí querem casar? E ela falou assim, a gente opta pelo regime de separação total de bens. Ele falou, então você vai no cartório, faz um pacto antinupcial e me traga aqui para que seu regime vigente depois do seu casamento seja o de separação convencional de bens, também chamado de separação total e absoluta de bens. Esse é outro nome que leva a erro. Se você falece, se você se divorcia num regime de separação convencional ou total e absoluta de bens, tudo aquilo que é seu, tudo aquilo que era dele, tudo aquilo que foi herdado ou doado para você, tudo aquilo que você adquiriu com seu dinheiro e colocou só no seu nome, todas as dívidas que você contraiu são só suas. É zero de patrimônio comunicável, de patrimônio comum. Cada um cata o que é seu e vai embora, patrimonialmente falando. Só que, como no caso do seu Pascoal, e no caso do casamento da Silvia, e ela era casada e ela optou pelo regime de separação total de bens, na medida em que ela veio a falecer sem os pais vivos e sem filhos, o marido dela se tornou o herdeiro universal, apesar de ser por separação convencional de bens. E por que isso? Porque a lei diz assim, ela fala que se você não tem ascendentes vivos nem descendentes vivos, o seu marido ou sua esposa é o seu herdeiro universal, independentemente do regime de bens, a não ser que você escreva de outra forma. O outro regime que quase ninguém conhece, mas que eu adoro, é o regime de separação obrigatória de bens. Ela é imposta pela lei, no tipo de norma cogente. Tem pessoas que até 2010, essas pessoas eram aquelas acima de 60 anos, gente. Imagina uma coisa dessa. Uma pessoa acima de 60 anos, não podia escolher o seu próprio regime e era obrigado a casar por separação total de bens. A lei impunha isso ao cidadão. O que veio a ser apurado como um absurdo, que eu concordo plenamente, mas é uma opinião pessoal, tá? Porque tratava uma pessoa de mais de 60 anos como se fosse um incapaz, como se fosse um tonto ou uma tonta que não sabe que, ao casar com outra pessoa, podia estar sujeita a um golpe do baú ou uma divisão patrimonial de bens e que, portanto, a lei lhe impunha e lhe protegia por meio de uma adoção obrigatória de separação de bens. Hoje em dia, isso ainda existe,
mas é para acima de pessoas de 70 anos de idade. E eu prevejo que isso ainda há de aumentar nos próximos 10 anos, porque as pessoas, hoje em dia, com 60 e ainda com 70 anos, estão batendo um bolão e merecem respeito e merecem ser donos das suas próprias vidas e dos seus próprios patrimônios, apesar de, às vezes, acharem diferentes seus filhos, seus herdeiros e, às vezes, seus familiares. Então, na separação obrigatória de bens, nessa separação obrigatória de bens, isso também, se houver o divórcio, essas pessoas, cada uma leva os seus bens sem nenhuma comunicação, a não ser, e aí vem a súmula 377, que seja comprovado o esforço comum. Se esse casal, casado pela separação obrigatória, tenha comprovado que construiu algo, seja uma empresa, uma casa, uma propriedade, uma benfeitoria, com esforço comum, e isso não quer dizer dinheiro comum, com esforço comum, a lei pode proteger essa pessoa que colocou o esforço, mesmo casado pelo regime de separação obrigatória, para que ela consiga metade desse patrimônio, ainda que haja divórcio. E essa súmula aqui, ela vem sendo aplicada também nos casos de separação convencional de bens, mesmo dentro do direito de família, em determinados julgamentos. Então, a moral da história aqui é: o regime de casamento, é bom que a gente tenha as consciências certas, as informações certas, para escolher com os riscos e benefícios, porque nenhum deles salva tudo ou resolve todos os problemas, porque tem gente que faz isso, casa pelo regime de separação total e acha que resolveu a sucessão, ou impõe para os filhos o casamento pela separação total de bens e acha que está tudo resolvido. E a única coisa que está resolvida é que foi escolhido o regime. Agora, as consequências disso, sucessórias e de direito de família, precisam estar no radar dessas pessoas, para que elas não tomem decisões equivocadas. Ok? Vou seguir aqui. O meu próximo ponto, e a gente entra aqui em outros aspectos relevantes, né, do direito de família e sucessões, e eu vou me encaminhando, tá, para o nosso final aqui, que eu já me estendi, é o seguinte: são os alertas a respeito da caracterização da união estável. Muito se diz e muito se passa na TV como um desserviço para a sociedade brasileira, de informações que não condizem com a realidade. Hoje, o terreno da união estável é o terreno mais incerto da legislação sucessória e da legislação de direito de família brasileiro. E não é à toa, não é porque a nossa legislação é ruim, é porque a união estável é uma situação de fato. Ela existe porque a gente é assim. A gente vai se juntando e não casa. E tudo bem, né? A gente vai resolvendo nossas coisas e a vida vai correndo. E a gente não vai ao cartório, ou às vezes tem gente que não quer casar no papel. Mas é certo que essas uniões com uma constituição familiar na cabeça, elas geram direitos e elas geram obrigações, e não deve deixar de ser assim. Então, hoje a legislação conceitua a união estável como uma união de pessoas, sejam homens ou mulheres, entre homens e mulheres, que tem uma convivência pública, contínua e duradoura, com uma intenção de constituição de família. Ou seja, não tem nada mais abstrato que isso, pessoal. A convivência pública contínua e duradoura não fala se é 3 meses, se são 3 anos ou se são 30. A união de pessoas não está dizendo que precisa morar junto ou fazer qualquer outra coisa. E a intenção de constituir família não quer dizer ter filho, porque tem um monte de família que não tem filho. Ou seja, a união estável é uma instituição cuja apuração de existência é muito difícil de fazer. Por isso que nós temos que tomar os nossos cuidados. A gente precisa, de propósito, ter uma união estável, não sem querer. A gente precisa saber que tem e formalizar ou não sabendo das consequências. Nada é obrigatório, mas a gente precisa saber das consequências. Há diversos meios de formalização dessas uniões, por instrumentos particulares, em tabelionatos de notas, como o da nossa amiga Ana Paula,
é que você vai lá, então, o casal, e bilateralmente declara a existência daquela união estável. É possível escolher o regime, é possível fazer opções com relação à própria união, estabelecer regramentos, certo? Então, hoje em dia, é muito perigoso a gente falar que uma união estável, formalizada ou não, é igualzinha a casamento. No jargão popular, você até fala para a pessoa, né? Eu falo também. Ah, você está casado e não sabe, você fica falando aí que você só tem uma união estável e não sei o que lá. Eu também falo isso. Mas a verdade é que união estável é união estável e casamento é casamento. Se fossem as mesmas coisas, elas teriam os mesmos nomes. Elas têm efeitos diferentes, sucessórios e de direito de família e sucessões, elas têm regramentos diferentes e chove julgado diferente para falar sobre união estável ou sobre casamento. Então, a gente está num terreno o mais cinza possível, nem branco nem preto, dentro da legislação brasileira, e todo cuidado é pouco. Dentro desse aspecto, pensando em cuidado, a gente, que é da área, vem fazendo com sucesso o que foi aceito pela doutrina e pela jurisprudência, mas a lei não fala, que é a existência de contratos de namoro. O único jeito de você provar firmemente hoje em dia que você não tem uma união estável, porque provar que você tem até dá, né? Agora, você querer fazer a prova de um fato negativo, que é provar que não tem, é muito difícil. Prova para mim, Ana Cláudia, que você nunca comeu um chocolate. Você não consegue, você consegue provar para mim que você comeu, mas você não consegue provar que você não comeu. Ou que você não estava em tal lugar em tal hora, a não ser que você faça a prova do fato positivo contrário, que é provar que você estava em outro lugar naquela hora. Mas é difícil você fazer prova de fato negativo, se não dizer impossível. Então, se estudou uma forma que é exatamente fazer a prova do fato positivo contrário. Eu não estou tendo uma união estável, eu estou de fato namorando. E aí esse contrato ele precisa ser assinado pelas duas pessoas, precisa negar a intenção de constituição de família e pode aceitar que as pessoas morem juntos, que tenham um relacionamento amoroso, que tenham intimidade sexual, mas que não tenham intenção de constituir família e que ambas estão, então, cientes daquilo se tratar de namoro. Vários tabelionatos do Brasil afora aceitam lavrar esses contratos de namoro e a maior parte dos advogados de direito de família e sucessões faz isso com a maior tranquilidade em nível particular, né, de instrumento particular. Gente, eu fiquei com uma dúvida. diga. Essa questão da formalização. A não formalização só tem um certo risco, assim, se a não formalização tem um certo risco se houver um falecimento. Porque se não houver, um fala que sim, outro fala que não, como que é? No caso de não formalizar. Então, olha o risco. Em caso de você não formalizar a união estável e você vier a dissolver essa união, que é o equivalente ao divórcio do casamento, vai haver ali, talvez, uma discussão se alguém achar que tem e se o outro achar que não tem, porque é subjetivo. E aí vai ficar se discutindo antes da partilha efetiva se havia ou não união estável para dissolver. Pronto. Mas aí já não entra a Todo validade mundo de ter vivo. precisado formalizar? Oi? Aí não entra como validação a necessidade de precisar formalizar? Porque se não formalizou, Sim, não tem uma contraprova aí? Não, porque assim, senão você exigiria para a existência da união estável um documento. E a união estável é uma situação de fato, ela forma antes do documento. Sabe? Ela não é o documento que faz nascer a união estável. É a situação de fato, a comunhão de vida, a junção daquelas pessoas, a intenção de construir família é que faz nascer a união estável. O documento só reconhece a existência. Então, a gente não pode desconsiderar as pessoas que têm uma união estável não formalizada e que têm direitos e obrigações a respeito dela. E também o judiciário, ou o Poder Legislativo, não consegue obrigar as pessoas a terem uma união estável só documentada. Porque ela pipoca ali todo dia, toda hora, todo minuto. E é da vida, né? Da riqueza das relações amorosas. Uhum.
então, pessoal, com relação ao restante do conteúdo, de regimes de casamento, né, e também das uniões estáveis, vocês têm alguma pergunta para me fazer? Cíntia, filhos fora do casamento têm a mesma garantia que um filho de casamento oficial? Ah, sim, senhora. Filhos fora do casamento são filhos desde que tenha sido ou reconhecida a paternidade, ou tenha sido feito um processo de reconhecimento de paternidade via DNA, ou que tenha uma certidão de nascimento com reconhecimento daquela paternidade por ser declarante o pai. Se ele foi havido dentro ou fora do casamento, para a lei pouco importa. O filho é filho e tem os mesmos direitos sucessórios àquele que foi havido dentro da união. Cíntia, fiquei com uma dúvida na separação parcial de bens, deve ser comunhão, né? Na comunhão parcial de bens, se eu receber uma herança e depois me separar, o cônjuge tem direito a receber parte disso? Não. Na comunhão parcial de bens, tudo aquilo que cada um recebe a título de doação ou herança, seja antes da união, ou seja, durante a união, esse bem é incomunicável e em caso de divórcio, que é a sua pergunta, você sai com todos esses seus bens de herança. Só não pode morrer. Morreu, a discussão é outra. Então, no meu exemplo, se eu sou casada aqui com o nosso Sérgio, aí, quando a gente casou, meus pais e os pais do Sérgio vivos. A gente casa pelo regime de comunhão parcial de bens. Meu pai falece e me deixa um dinheirão e muitas terras. Esses bens, eu sou filha única, esses bens vêm todos para mim, durante a união com o Sérgio. Eu ainda estou casada com ele pelo regime de comunhão parcial. E eu produzo, eu exploro, eu arrendo, eu faço o diabo com essas terras aí. E aí tem um dia que o Sérgio não gosta mais de mim e decide se separar. E aí a hora que ele vem se separar de mim, ele fala assim, mas peraí, você recebeu as terras do seu pai, a gente já estava casado. E a gente é casado pelo regime de comunhão parcial, eu quero uma parte. E eu vou falar, não, Sérgio. Todas essas terras vieram do meu pai em mortis causa, né? Em decorrência de falecimento. E ainda que tivessem vindo por doação em vida do meu pai para mim, enquanto casada com o Sérgio, essa doação é incomunicável e não é dele, é só minha. A separação obrigatória de bens particulares em caso de óbito, o viúvo concorre com os filhos? Deixa eu ver se eu entendi. Tem um regime de separação obrigatória de bens. Em caso de óbito daquele que é casado, certo? Ixi, peraí, que está mudando aqui a pergunta. Em caso de óbito, o viúvo concorre com os filhos? Não. Não tem concorrência do viúvo com os filhos em casos de separação obrigatória de bens, a não ser que haja um patrimônio que tenha sido constituído de forma comum naquela súmula 377 do esforço comum. De resto, o regime de separação obrigatória não provoca a comunicação dos bens. Tinha mais uma, né? Embaixo, Sérgio. E a obrigatória, Cíntia, só se aplica se um dos cônjuges tiver mais de 70 anos, atualmente no Brasil, é isso? Sim, e tem os casos que eu não vou lembrar de cabeça agora, que são de casamentos feitos sob condição. Então, com pedido de suprimento de consentimento parental, então, você é menor e quer casar. Aí você não pode. Para você casar, você precisa suprir por meio de suprimento judicial. O juiz tem que autorizar seu casamento. Nesses casos, o regime também é de separação obrigatória. E tem outros também, mas eu não sei de cor todos os casos de separação obrigatória. Mas o mais comum é o dos 70 anos, sem dúvida nenhuma. Só uma coisa nesse assunto ainda. A união estável, você falou que já é um fato. Então, não tem mais aquela coisa antiga de, morou 5 anos, aí você declarou. Não existe mais isso. Você não precisa nem comprovar que tem uma conta no seu nome. Nada, só o fato de conviver com a pessoa, como você comentou antes, aqueles itens já declara. Entendi. Exatamente. Posso falar Antes a gente tinha... Oi? É a Ana Paula, posso falar um minutinho? Claro.
O que é muito comum na separação obrigatória que eu vejo é quando o pessoal divorcia ou também em caso de falecimento e não faz a partilha de bens. Aí entra na questão do impeditivo suspensivo, que daí tem que ser obrigatória a separação de bens. Às vezes a pessoa declara errado também, a gente tem bastante problema na hora de fazer a documentação em cartório. Não, muito bem pontuado, Ana Paula, porque é um regime muito raro, né? Os casamentos formais entre pessoas acima de 70 anos ou que precisam de suprimento, ou daqueles outros casos que eu lembro até por acaso o número do artigo é 1641 do Código Civil, me corrija aí, Ana Paula, se eu estiver errada, são casos que não aparecem, né, a todo momento. Então, se as pessoas já se confundem com um básico regime de comunhão parcial de bens e seus efeitos sucessórios, imagina um de separação legal obrigatória. Nossa Senhora, é o mais raro, fora aquele de aquestos, eu pouco vi numa carreira, eu tenho 25 anos, eu pouco vi, e eu lamento um pouco, porque eu queria ver mais o pessoal de 60, 70 anos aí casando adoidado. Isso, aí você tinha colocado, né? Divórcio não realizado a partilha, inventário também partilha, exatamente. Bom, pessoal, o que eu tinha Tem mais uma planejado... perguntinha ali do... Diga. Ô, Cíntia, desculpe, tem mais uma perguntinha em cima desse comentário da Ana Paula ali, do Aristeu. Eu tô sem o chat aberto, peraí, deixa eu abrir. Cadê? Que Aristeu? Não tô vendo. O iPhone diz Manioto. Tá. Fugindo um pouco. Tá. Pode falar sobre RJ? Recuperação judicial, quando fazer e quando não fazer. Nossa, Aristeu, essa é bem fora da minha área de especialidade, hein? Então, eu vou te dar uma orientação conscienciosa, sem ficar falando de coisas que não são da minha expertise, tá? A recuperação judicial, que hoje ela tem um papel importante na economia e era o que era reconhecido na minha época como concordata preventiva, porque eu sou velha, sabe? Na verdade, um benefício dado às empresas que estão com um comprometimento financeiro para que elas possam se recuperar. Por isso chama recuperação judicial. Porque problema financeiro, todo mundo tem, né? E é compreensível. Não é fácil o mercado, a competição, os impostos, a vida do empresário brasileiro é bem difícil mesmo. Então, não é raro você se ver numa ciranda financeira ou encalacrado aí com dívidas. A recuperação judicial é um processo judicial que ele é para evitar a falência, é para proteger a economia nacional, proteger a empresa, e ela abre um concurso de credores meio que para organizar aquela dividaiada toda e falar quem recebe primeiro, quem recebe depois, quais são os percentuais de recebimento, apoiando a vida daquela empresa e daquele empresário e daquela família para uma solução melhor que evite a falência e o fechamento das portas daquele negócio. Então, acho que, de forma conscienciosa, é isso que eu posso te falar a respeito de recuperação judicial, sem entrar nos meandros aí de se vale a pena, se não vale a pena, porque não seria responsável e ético da minha parte, tá bom? Acabaram as perguntas, Sérgio? Valentina, Ana Cláudia, acho que acabamos, né? Eu estou um pouco preocupada aqui com o horário, estou tendo um faniquito, porque eu estourei, né, meu tempo. E peço desculpas aí, tá, pessoal, que eu segurei vocês até uma hora dessa, uma terça. Imagina, Cíntia, foi muito enriquecedor essa aula de hoje. Eu, pelo menos, aprendi bastante. Não tinha tanto contato com alguns termos e alguns esclarecimentos dos assuntos que você falou. Gostei bastante. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida, mas antes de despedir, eu gostaria de pedir para quem puder abrir a câmera para a gente estar tirando uma foto. Nossa, que boa ideia, Sérgio. E podem abrir seus microfones também, por favor.
aqui. Tirar, hein, pessoal? Prontinho, tirei várias. Vou mandar através do Sérgio, tá bom? No WhatsApp dele, que é quem eu tenho contato. Eu agradeço a vocês pela atenção, pelo tempo, pela disponibilidade. Eu espero que tudo isso que eu falei aqui sirva de coceira, sabe? Para vocês irem saber mais do assunto, terem mais consciência a respeito dos desencontros de informação que aparece às vezes no jornal, às vezes na novela, e a gente vai acreditando sem ir checar, e que tem um impacto direto nas nossas vidas, né? Nas vidas dos patrimônios das nossas famílias, dos nossos pais. Então, como núcleo jovem, tem aí uma responsabilidade também, né? De pensar no futuro e ver o que é importante também para o futuro do agronegócio brasileiro. Tá bom? Muito bom, muito obrigada, Cíntia. Foi muito bom De mesmo. nada, gente. Foi um prazer, um prazer.